No mundo de hoje, existem várias construções feitas com diversos materiais. Fiquem ligados que no vídeo de hoje a gente vai mostrar para vocês diversas dessas construções inovadoras. Mas antes, puxa a vinheta. E aí pessoal, meu nome é João Vitor. Meu nome é Maria Eduarda. Para começar o vídeo, a gente vai falar sobre a ponte Rio-Niterói. Essa ponte está localizada no Brasil, atravessando a Baía de Guanabara, que liga a cidade de Niterói à cidade do Rio de Janeiro. A obra foi iniciada em 1969 e a sua inauguração foi feita 5 anos depois, em 1974. Atualmente, a ponte de Niterói é a 11ª maior ponte em extensão do planeta. Porém, quando ela foi inaugurada, ela era a segunda maior, perdendo apenas para a Cauda. O seu ponto mais alto em relação ao nível do mar tem 72 metros. Além disso, um fato que impressiona nesse projeto é o vão livre de viga reta de 300 metros, e além de seus mais de 2.150 quilômetros de cabos. Essa construção conta com 14 km de extensão, sendo eles 9 que percorrem o mar. Os engenheiros tiveram que fazer uma perfuração subterrânea até encontrar um terreno rochoso para que fosse capaz de aguentar essa estrutura tão pesada da ponte. O material usado nessa obra foi o concreto protendido, que, como a Baía de Guanabara ela é muito agressiva, ela promove reações álcool-agregados no concreto. Então, esse concreto foi o mais recomendado para essa construção, por ter maior resistência a esse tipo de patologia. A obra possui 950 mil metros cúbicos desse material, sendo eles 150 mil subterrâneos. Com a utilização do concreto protendido, a obra se tornou mais resistente em relação a outros materiais que poderiam ser utilizados. Um dos problemas após a inauguração foi o fato de que o pavimento asfáltico foi colocado sobre as chapas metálicas, o que diminuía a sua durabilidade. Por isso, elas eram trocadas a cada 6 meses. Mas atualmente esse problema já foi resolvido. A próxima obra que vamos falar é feita de um material que vem chamando muita atenção pela sua praticidade e modernidade, que são os containers. E a obra que vamos dar de exemplo é a Grillage Water House. Essa casa foi construída na Irlanda, em Woodland. Ela é a primeira casa moderna feita em container de transporte, desenhada e construída na Irlanda do Norte. A obra foi construída com 2 containers sobrepostos para criar blocos distintos, e ela foi praticamente toda construída dentro de um galpão. A obra feita em container traz um orçamento curto junto com uma residência sofisticada que traz baixo impacto ambiental e também um visual contemporâneo. Além disso, ela pode ser desmontada e montada em um novo terreno. Esse tipo de obra proporciona um baixo tempo e um baixo custo, podendo reduzir até em 30% os custos de uma obra de alvenaria tradicional. Porém, uma das desvantagens é que tem que ter um investimento com isolamento acústico e térmico, porque a maioria dos containers são feitos apenas de placas metálicas. E nesse tipo de obra é necessário um canteiro de obra espaçoso para as máquinas de transporte e para o içamento de peças. E no caso de containers mais velhos, é necessária uma revisão maior, porque nesse tipo de material pode ocorrer um enferrujamento. Agora a gente vai falar de uma construção muito curiosa e criativa. É uma casa construída com garrafa PET. As suas paredes elas foram uma mistura dessas garrafas com terra e cimento. A casa foi construída pelo brasileiro Ed Mauro, em Extrema, Minas Gerais, e ela tem 100 metros quadrados de área. Um dos principais motivos que fez ele construir essa casa foi que durante o frio ela armazenasse o calor interno e durante o calor deixasse o ambiente fresco, e ele conseguiu fazer isso. E por mais que o plástico apresente maiores dificuldades no assentamento, ele facilita muito a instalação do sistema hidráulico, porque você pode só passar a tubulação entre as garrafas e depois chumbar. E além disso, o uso dessas garrafas plásticas diminui o lixo plástico no meio ambiente, porque esse é um dos materiais mais difíceis de se degradarem e traz grande poluição devido ao grande número de pessoas com o seu uso. A técnica sustentável não ficou somente nas paredes. Para fazer o acabamento, o construtor usou barro e pneus reaproveitados. O resultado disso foi uma obra eficiente e com muito baixo custo. Com essa obra, Ed Mauro ganhou destaques nos noticiários brasileiros, por causa da sua criatividade e sua sustentabilidade. Durante a obra foram utilizadas mais ou menos
11 mil garrafas PET e levou quase 2 anos para terminar. Uma outra construção de destaque no Brasil pela sua arquitetura e sustentabilidade é o Museu do Amanhã. Ele foi construído praticamente todo por aço de proteção, foi inaugurado em dezembro de 2015 na cidade do Rio de Janeiro. Ele foi reconhecido com o prêmio MIPIM Awards de 2017, como construção verde mais inovadora, pois além de sua arquitetura, ele tem conteúdo, tendo compromisso com o meio ambiente. A construção é responsável por uma economia de 9,6 milhões de litros de água e uma eficiência energética própria de 2.400 watts. Ela tem canalização de água da Baía de Guanabara, que abastece o sistema de ar-condicionado, reaproveita completa a água da chuva e tem painéis solares, que variam a posição, que se movem dependendo da posição do sol. Toda essa tecnologia tem uma estrutura forte em aço e metal. Dentre as vantagens da utilização do aço está a durabilidade do concreto e de outras estruturas. Além disso, a facilidade da adaptação e da passagem de tubulações e cabos. Muitos dizem que o desafio dessa construção foi a parte externa de metal, que possui 20 metros de altura e 340 metros de comprimento. Mas o que chama a atenção é a base de concreto por baixo, que suporta 190 metros de estrutura. E para finalizar essa lista de grandes construções, nada melhor do que o maior prédio do mundo, o Burj Khalifa, localizado em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A torre tem 163 andares, correspondentes a 828 metros de altura, e foi inaugurada em 2010. O principal material utilizado para a estrutura foi o concreto armado e o aço, sendo 330 mil metros cúbicos de concreto e 31.400 toneladas de aço. O aço na construção traz maior resistência e, além disso, maior qualidade e eficiência, além de um ar mais moderno para a construção. Já o concreto armado é um tipo de estrutura que utiliza armações feitas com barras de aço. Essas ferragens são utilizadas devido à baixa resistência aos esforços de tração do concreto, que tem alta resistência à compressão. Além dessa vantagem, o concreto tem um menor custo em relação à manutenção, pode ser moldado de diversos formatos e maneiras e possui uma boa resistência ao fogo e ao tempo. Esse projeto é feito baseado nas inovações estruturais do conceito de pirâmide da edificação, a qual é sustentada a partir de um núcleo maior e cresce em menores ramificações. E também pela tecnologia para lidar com o vento, em que os andares são estruturados em 3 pontas para os lados, o que é indispensável para um prédio tão alto. Uma desvantagem a respeito desse projeto foi o alto valor investido para que ele obtivesse toda essa estrutura para sustentar algo tão grande. Um fato sobre a atuação sustentável do Burj Khalifa é o uso sustentável da água, em que ele é recordista, possuindo um dos maiores sistemas de recuperação da água condensada do mundo. E um fato curioso sobre o Burj Khalifa é que, com todo o aço empregado em sua construção, seria possível construir uma ponte dos Estados Unidos ao Oriente Médio. A estrutura dele se ergue entre o deserto e o mar e pode ser vista a 95 km de distância. Foi com certeza um dos maiores projetos de construções já realizados. Espero que tenham gostado. Até mais.